Você é bode ou ovelha? Poderia ser também, quais têm sido as suas atitudes de bode ou de ovelha? Amém? E eu creio que hoje nós aprenderemos muito o porquê Deus, Ele nos refere na sua palavra, aqueles que são salvos em Cristo Jesus, como ovelhas. E aqueles que não são salvos, ele se refere como bode. Porque existem grandes diferenças entre eles. E existe semelhança entre as ovelhas e nós que estamos em Cristo Jesus. Amém? Pode colocar o primeiro versículo aí, irmãos. João 10, 14 ao 16. Quem quiser abrir, pode ficar à vontade. João 10, 14 ao 16. Amém? E diz assim: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Amém? Então, irmãos, para mim poder passar um pouco para vocês daquilo que eu consegui entender por ser ovelhas, a primeira coisa que eu aprendi sobre ovelhas é que ovelhas, elas são frágeis e são dependentes. As ovelhas são exclusivamente dependentes. Ela é vulnerável ao ataque do inimigo. Porém, irmãos, os bodes já não são tão dependentes. Eles já têm mais mecanismos de defesa. A ovelha costuma ela travar em meio ao medo, ao perigo. Só que o que eu quero colocar como característica para nós é que a ovelha ela é totalmente dependente do seu pastor. E hoje, todas as vezes que eu me referi aqui a pastor, eu não vou estar falando do pastor Tiago, do pastor Luiz, eu vou estar falando de Jesus, amém? Só para vocês compreenderem melhor a pregação. Se eu for falar deles, eu refiro aos pastores. Então, as ovelhas, elas são totalmente dependentes do seu pastor, para defendê-las, para guardá-las, para protegê-las, alimentá-las, para tudo isso. Porém, os bodes, eles já são mais independentes. E o que eu quero dizer é que, quando se é ovelha, você atribui tudo na sua vida a Deus. As suas conquistas, o seu alimento, a sua vida, tudo aquilo que você tem, você atribui a Deus. Porque Ele é o pastor, Jesus é o pastor e o seu provedor, então é Ele que faz tudo. Não é a sua capacidade, a sua inteligência, a sua força, nada disso. É Jesus. Porém, aqueles que são bodes, eles acham que são por eles mesmos. Não quer dar crédito ao pastor, não quer dar crédito a Deus, não quer dar crédito a Jesus. Mas quem é ovelha sabe que ela é exclusivamente dependente do pastor, que é Jesus. Amém? Outra coisa que vocês vão achar até engraçado, mas que a gente vê muito nas igrejas. Ovelhas, elas são receptivas. Eu estudando sobre ovelhas, eu ouvi que as ovelhas, quando estão assim no seu rebanho, e são muitas, quando chega uma ovelha diferente, elas começam a se esfregar umas nas outras, passando o cheiro delas para aquela que chegou. E para que isso? Para que ela se sinta
enturmada, para que ela seja do mesmo bando, para que ela faça parte daquele rebanho. Porém, uma grande diferença é que os bodes, quando chega um outro membro no grupo, eles fazem totalmente o contrário. Eles batem, eles machucam, eles até matam aquele que chega. E com isso, o que eu compreendo? Que quem é ovelha, irmãos, é receptiva. Quem é ovelha, quando vê alguém chegando, não se sente acuado ou com medo, ou se sente em perigo, pelo contrário, ela se sente alegre, porque tem mais um chegando. Então, se nós estamos num corpo de Cristo, onde existe pessoas salvas, e chega alguém, a gente quer acolher, a gente fica alegre. Porém, tem pessoas que com mentalidade de bode, acha que aqueles que chegam vão tomar o seu lugar. Vão tirar o seu lugar no ministério, ficam com ciúmes e acham que é normal. Mas Deus nos chama para ser ovelhas amorosas, carinhosas, receptivas, que acolhem, que chamam para perto. Entende o quão é importante saber diferenciar uma ovelha de bode? E Deus me deu essa palavra para que nós possamos entender como nós temos agido. Será que nós estamos agindo como bode? Será que estamos agindo como ovelhas? Como está o nosso comportamento diante de Deus? Isso é importante, irmãos, muito importante. Outra coisa é que as ovelhas, elas sempre se alimentam na mesma manjedoura. E quando tem, elas vão identificar qual é a manjedoura delas. E se tem uma manjedoura do lado que é da outra ovelha, elas não comem no outro lugar. Elas não tomam o alimento do outro. Elas só alimentam na manjedoura delas. E se ali não tiver nenhum alimento, elas não comem. Elas preferem ficar sem comer do que tomar aquilo que é do outro. Já o bode, irmãos, ele come em qualquer lugar. Ele come aquilo que é do outro. E, além de tudo, ele se alimenta até de lixo. E então, o que Deus quer falar para nós é, a primeira coisa, que você não pode alimentar em qualquer lugar. Está ouvindo? Vocês não podem se alimentar em qualquer lugar. Ovelha que é ovelha, alimenta em lugar apropriado, definido. E o problema é que tem pessoas que se dizem ovelhas, mas estão alimentando em outras religiões, em outras doutrinas, em outros ensinamentos, e Deus está te falando hoje, alimenta em um só lugar. Não estou dizendo que necessariamente aqui, mas onde você encontrar a palavra de Deus realmente, se alimenta lá. Não vai ficar buscando em outras religiões, outras doutrinas, não. Só existe um Deus, Jesus. Eu não estou falando de placa de igreja, mas eu estou falando da palavra de Deus. E outra coisa a qual eu disse é que a ovelha, ela não come aquilo que é do outro. Bodes, irmãos, infelizmente, eles querem aquilo que é do outro. Se aquilo que eles tiverem, eles não estiverem satisfeitos com aquilo, eles vão querer comer aquilo que é do outro. Ou seja, ovelhas não têm inveja. Ovelhas não querem tomar aquilo que é do outro, mas bodes não. Então Jesus,
ele foi muito exato, muito perfeito quando ele comparou aqueles que são seus, os salvos, em ovelhas. Não foi à toa. Então, ovelhas têm que comer alimentos de qualidade. Ovelhas não podem tomar aquilo que é do outro. Ovelhas não podem se alimentar de lixo. Cuidado com aquilo que vocês estão vendo no celular. Cuidado com aquilo que vocês estão vendo na televisão. Cuidado com aquilo que vocês estão lendo. Cuidado com os lobos em peles de ovelha que vocês estão ouvindo. Ei, irmãos, busca a palavra. Se você ler a palavra, você vai saber quem é lobo em pele de cordeiro. Amém? Outra coisa interessantíssima. As ovelhas, elas nascem, e a partir do momento em que elas nascem, até a morte delas, elas produzem lã. Interessante, elas não param de produzir lã. E quanto mais a pessoa vai lá, o pastor vai lá e tosqueia a ovelha, mais ainda ela produz lã. É maravilhoso. Só que o bode, irmão, os pastores vão gostar dessa. O bode, além dele não produzir nada para o pastor, ele ainda dá trabalho, arruma confusão e problema. Eu não sou pastor, tem o pastor Tiago, a pastora Edneia, a pastora Renata, o pastor Luiz. Eles sabem que bodes são assim. Mas nós precisamos entender isso para que nós não venhamos fazer essas práticas. Porque isso é prática de bode, irmãos. Nós somos ovelhas. Parece que tem pouca ovelha. Nós somos ovelhas. Aí, ó, tá doido aí. Achei que era só uns 3. Então, irmãos, bode é assim. Nós não podemos ser assim. Nós temos que ser ovelhas. Porque a ovelha, ela continua produzindo. E o fruto dela é a lã. E ela continua produzindo até a morte dela. E sabe outra coisa interessante? É que no final, quanto mais velha ela vai ficando, mais forte a lã vai ficando. A lã dela não enfraquece com o tempo. Pelo contrário, ela fortalece. O fruto passa a ser melhor e não pior. O que eu quero dizer para você é que você, como ovelha, você vai produzir fruto não só hoje, mas até a sua morte. Entende? Temos que produzir. E, olha, você está com quantos anos, seu Carlos? 52? 70? Ainda vai produzir muito fruto, hein? Glória a Deus. Irmãos, idade não é empecilho para produzir fruto. Seja você criança, seja você adolescente, seja você adulto, velho, idoso, ancião, qualquer um pode produzir fruto. E com a sabedoria do tempo, irmãos, você vai produzir fruto melhor e não pior, entende? Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Jesus não te comparou a ovelha à toa. E eu vou confessar para vocês que eu comecei a fazer faculdade, não para mim, mas para agradar a Deus. E eu pensei, gente, eu com 41 indo estudar. Olha o tempo que eu perdi. Mas, por outro lado, eu vi na palavra que eu ainda posso dar fruto. Então, não importa a idade, irmãos, nós podemos gerar fruto. Bode não gera fruto. Bode não dá lã para o pastor. Quando o pastor vai procurar a lã no bode, não tem. Não tem.
só tem chifre, irmão. Então, nós temos que produzir. E frutos que glorificam a Deus. Olha que coisa interessante também. O pastor, ele seleciona a ovelha mais experiente, mais obediente, a que ouve mais forte a sua voz, e coloca nela um sino. E as outras ovelhas vão seguir a voz do pastor, e quando não tem a voz do pastor, elas escutam o sino da ovelha. Já o bode, a pessoa vai colocar um sino em cada bode. E o porquê disso, Gabriel? É porque os bodes não conseguem seguir uma liderança. Bode quer viver por si só. E então a pessoa que está com os bodes, ela tem que ir no barulho de cada um para saber onde eles estão. Sendo que as ovelhas, ouvindo um barulho de um, ele acha todas. Quase todo mundo já pegou, né? O que eu quero dizer, irmãos, é que bode tem dificuldade, não consegue seguir liderança. Tem dificuldade de entender que Deus instituiu uma pessoa para orientar elas no caminho até o pastor. Temos como exemplo aqui o pastor Luiz, os pastores aqui. Deus escolheu eles, colocou um sino neles, que é a palavra de Deus, para que eles possam pregar e nós ouvirmos essa palavra, e nós, como obedientes, seguir. Só que o que o bode faz? O bode não segue. O bode quer ter o seu caminho próprio. Ele não respeita lideranças instituídas por Deus. E com isso, irmãos, nós aprendemos que precisamos ser obedientes. Precisamos seguir aqueles que pregam, que ensinam a vontade de Deus. E essa aqui não vai ter comparação, essas duas, mas são curiosidades. As ovelhas, elas têm o costume de brincar umas com as outras. Porém, na brincadeira delas ali, elas podem cair. Só que uma ovelha, quando cai, dependendo do modo que ela cai, ela não consegue se levantar sozinha. Ela, com aquele monte de lã, de pernas para cima, ela não consegue se colocar de pé de novo. E o que eu quero dizer para vocês com isso é que nós, como ovelhas, dependendo da forma que nós brincamos e com que nós brincamos, nós vamos cair. E dependendo do modo que nós caímos, nós não vamos conseguir nos levantar sozinhos. Mas pela misericórdia de Deus, o pastor dos pastores, aquele que nunca dorme, aquele que está no pasto, que está no curral, aquele que está na casa, no seu trabalho e na rua, quando você cair, ele tem poder para te colocar de pé de volta. Porém, irmãos, tem um grande detalhe. A palavra diz: lembre-se de onde caiu. E volte ao primeiro amor. Não vai adiantar nada se Jesus te levantar, mas você não reconhecer aonde você caiu. Então, isso
é importante. Isso é maravilhoso. E isso precisamos fazer. Só que, como eu disse, a ovelha cai é porque ele estava brincando. E tem muitas pessoas brincando com o pecado. Tem muitas pessoas brincando com a desobediência. Tem muitas pessoas brincando com a ira, com a falta de perdão. Tem muitas pessoas brincando com as mágoas. Porém, Jesus fala que vocês precisam lembrar de aonde vocês estão caindo. Parar de brincar com tais coisas, para que vocês não caiam. E se levantem com a graça de Deus. Outra coisa interessante é que o pastor, ele pega todas as ovelhas do rebanho e passa um óleo na cabeça de cada uma delas. E esse óleo, ele é muito importante. Para que é passado esse óleo, Gabriel? Esse óleo é passado para que as ovelhas não adoeçam e também para que não fique pousando moscas na cabeça delas. O que acontece é que quando as moscas pousam em sua cabeça, elas entram pelas narinas, pelos ouvidos, e ali causam nela loucuras, atormento, ao ponto dela bater a cabeça em uma rocha e morrer. Porém, o pastor, ele vai passar ali o óleo na cabeça dessa ovelha. E que eu entendo com isso, irmãos, para nós, é que nós precisamos ter sobre a nossa cabeça o óleo. Mas não é só aquele óleo ali. O que eu estou querendo dizer é que você tem que ter a unção de Deus, a presença de Deus, a sabedoria de Deus e o discernimento de Deus. Porque se você não tiver isso, as moscas vão entrar nos seus ouvidos, na sua narina, vai te provocar loucura, desânimo, preguiça, vai te causar tormento, confusão, e você pode vir a morrer, tanto espiritualmente como fisicamente. Isso é muito sério, irmãos, porque as pessoas não preocupam em se manter cheios de Deus. Querem estar cheios do trabalho, querem estar cheios do dinheiro, querem estar cheios de prazeres, mas Deus, ninguém quer estar cheio. E Ele é o único que pode te livrar dessas coisas. Porque muitas pessoas estão depressivas, angustiadas, atormentadas, entristecidas, tentando suicídio e muitas coisas por aí por causa disso. Porque esqueceram quem que dá vida. É Jesus. Então, irmãos, a última diferença que eu quero falar, não é o final da palavra não, viu gente? Para ficar muito calmo. Sei que vocês ficaram meio apreensivos, aí vai acabar? Não, por enquanto não. A última diferença, só para terminar as diferenças, é que a ovelha, ela é mansa, ela é humilde, ela é obediente e ela tem temor do pastor. O bode não. O bode, ele é desobediente. O bode, ele é inquieto. O bode, ele é bravo. O bode, ele é rebelde e não tem temor do pastor. Do pastor dos pastores, Jesus. E não tem como ser ovelha, irmãos, sem essas características. Sem a obediência, sem o temor a Deus. É impossível ser ovelha sem isso. Coloca para nós aí, irmãos, Mateus 25, 31 ao 33.
Se quiserem abrir, pode abrir. Ou qualquer coisa, tem um telão maravilhoso aqui. Amém? Glória a Deus por isso. Deus usou esses homens aí, homens maravilhosos para a glória de Deus. Mateus 25, 31. Quando o Filho do Homem vier na sua glória, com todos os anjos do céu, com todos os anjos, ele se assentará no seu trono glorioso. Mas, deixa eu ler aqui que está melhor. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então, irmãos, precisamos ter cuidado, porque hoje Jesus é o nosso advogado. Por enquanto, Ele está nos fazendo ao máximo para poder nos converter a Ele, nos incomodando, trazendo palavras. Porém, vai chegar um momento em que Ele vai ser juiz, e Ele vai separar os bodes das ovelhas. As ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Em Mateus 18, 12 ao 14, diz assim: o que acham vocês? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes, indo procurar que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Deus não quer que nós venhamos nos perder, irmãos. E aqui eu preciso falar um pouco sobre ovelha perdida. Irmãos, é normal as ovelhas irem para o pasto, como nós. É normal nós estarmos no mundo. Porém, nós não somos do mundo. E as ovelhas estando no pasto, elas vão correr alguns riscos. Vai ter lobo devorador, vai ter tempestade, vai ter muitos perigos. E isso pode fazer com que uma ovelha se perca. Ela pode se perder. Acontece. E por isso Jesus disse que Ele quer encontrar essa ovelha. Ele vai em busca dessa ovelha, porque Ele não quer que ninguém se perca. Mas é preciso dizer algo importante também. A ovelha precisa querer ser encontrada. Aqui é uma ovelha perdida, não é uma ovelha escondida. Então essa ovelha tem que querer ser encontrada, tem que querer ser achada. E outro detalhe é que ovelhas não se perdem porque quer. Você já viu alguém que se perdeu porque quis? Ovelhas não se perdem porque quer. Aconteceu alguma coisa a qual as deixaram desnorteadas e elas não conseguiram encontrar o caminho de volta. Porém, bodes não, irmãos. Bodes, eles escolhem não voltar. Bodes, eles escolhem não querer voltar para o aprisco, não querer de novo o pastor dos pastores. Ele prefere ficar nas montanhas, nas rochas, no pasto. Ele não quer voltar. Olha só o que diz Ezequiel 34, 11, 12.
Porque assim diz o soberano Senhor: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. O que Jesus faz? Ele busca as ovelhas dele. Mesmo que estejam perdidas, ele vai lá e busca. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas, quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta de minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares, para onde foram dispersas, num dia de nuvens e de trevas. Está num dia de trevas? Está num dia de nuvens? Se perdeu por causa disso? Não tenha medo. Não tenha medo. O pastor dos pastores que não erra e que não perde nenhuma ovelha, ele te resgata, irmão. Ele te resgata. Ele te tira dessas trevas. Ele te tira dessa escuridão. Ele te tira desses trovões que está assombrando os seus ouvidos e te traz de novo para perto. Jesus é maravilhoso, irmãos. Maravilhoso. Ezequiel 34, 14. Tomarei conta delas numa boa pastagem, e os altos dos montes de Israel serão a terra onde pastarão. Ali se alimentarão, num rico pasto nos montes de Israel. Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas. Pare de querer, irmão, que a sua esposa tome conta de você. Pare de querer que o seu amigo tome conta de você. Pare de querer que o seu ex-marido ou ex-esposa tome conta de você. Pare de querer que o pastor que está terreno, que está aqui, tome conta de você. Só existe um Deus que é capaz. Só existe um pastor dos pastores que é capaz de tomar conta de nós. E ele não está na terra. Ele está dentro de nós e nos céus. Só Ele pode tomar conta de você. Só Ele pode mudar a tua história. Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e as farei deitar-se e repousar. Não está descansando, não? Está cansado? Está com dificuldade para descansar? Jesus dá repouso. Palavra do soberano Senhor. Procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas. Quem diz que quem é desviado não tem jeito, irmão? Quem disse? É só ela não se esconder. É só ela se apresentar para Jesus. Jesus é suficiente para trazer de volta aquele que está desviado. Enfaixarei a que estiver ferida e fortalecerei a fraca. Está ferido? Tem ferida aberta aí, irmão? Tem ferida aberta aí, irmã? Jesus cura. Jesus sara. Jesus cura. E fortalecerei a fraca. Se está fraco, é Jesus que te fortalece. Não é remédio.
não é comida, é Jesus e a palavra de Deus. Porque a palavra também é Deus. Então é ela que te fortalece. Mas ninguém. Mas a rebelde e forte, eu destruirei. Apacentarei o rebanho com justiça. Jesus não é injusto, irmão. Saiba que se você é rebelde, Jesus não é injusto. E como eu disse antes, sabe que Jesus está dizendo aqui? Rebelde não é ovelha. Rebelde é bode. Até quando vai continuar com a rebeldia? Até quando vai continuar com a desobediência? Será que vai ser até o dia em que Deus separar o bode das ovelhas? Não, irmãos. Estamos em tempo ainda. O pastor está aqui para te buscar, para te pegar no colo e tratar as suas feridas, para mudar a sua história. Mas até quando vai persistir na rebeldia? Jesus está louco, meus irmãos, para trazer essa ovelha perdida de volta. Jesus está louco, ansioso, para trazer a desviada. Mas não depende dele. Depende de você querer ser achado. Em João 10, 14, 17. João 10, 14, 17. Eu sou o bom pastor. Jesus é bom, irmãos. O mundo não é bom. Nada lá fora é bom. Mas Jesus é bom. Sabe por que Jesus é bom? E aqui vai falar no final. Porque Ele é o único que deu a vida dele por você. Ninguém vai dar a vida por você, não, meu amigo. Não se engane. Só Jesus. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Jesus estava falando com os discípulos dele. Jesus estava dizendo: olha, eu dou a minha vida por vocês. Mas não é só por vocês, mas eu dou também a minha vida pelas ovelhas que estão em outro aprisco. Não só as de Israel, mas são as de todo o mundo. E é por isso que nós fomos alcançados por Cristo. Nós fomos alcançados por Ele. É necessário que eu as conduza também. Jesus é quem nos conduz. Mas ninguém é capaz de te conduzir aos céus. Só Jesus. Só existe um Deus vivo que pode fazer tal coisa. E elas ouvirão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. Eu ouvi a voz, irmãos. E eu creio que vocês também ouviram. E além de ouvir a voz, vocês atenderam o chamado. E é por isso que meu Pai me ama. Porque eu dou a minha vida para retomá-la. Jesus deu a vida por nós.
E por isso o Pai nos ama e ama também Ele. Irmãos, não tem como sair aqui da mesma forma. Se vocês ouvirem e entenderem essa palavra. Não tem como vocês saírem da mesma forma. Se vocês ouviram essa palavra. Queria chamar o ministério de louvor. Amém? Foram arrebatados o ministério de louvor? Não, não é misericórdia. Estou aqui, Jesus. Irmãos, eu vou orar por vocês. Amém? Mas existe alguém que orou, que é maior do que todos. Vocês sabiam que Jesus orou por vocês? Sabia, Felipe, que Jesus orou por você? Sabia? Jesus orou por nós. Há mais de 2000 anos atrás, Ele orou. Se a palavra diz que quando nós oramos, Deus ouve e atende. Imagina Jesus pedindo ao Pai. Imagina quão forte isso é, irmãos. E o que Jesus orou está lá em João 17, 20. Eu queria que vocês fechassem os olhos de vocês. Imaginassem Jesus falando isso para Deus. Jesus intercedendo ao Pai por vocês. Imagina quão grande isso é, quão intenso isso é. Olha só, irmãos, o que Jesus orou. Jesus tinha acabado de orar para o povo de Israel. E Ele vai orar dizendo assim: minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim. Ele está rogando por vocês que creram nele.